1964, Los Angeles. Uma noite de inverno. Um pequeno estúdio de artes marciais em Chinatown. Steve McQueen entrou pela porta. Jaqueta de couro, óculos escuros, cigarro na boca. Ele era a maior estrela de Hollywood. The Great Escape havia acabado de sair. Ele era o rei. Mas naquela noite, Steve McQueen não estava ali como estrela. Estava ali como estudante. No centro do estúdio, um homem pequeno estava treinando. 1,72 m. Talvez 60 quilos. Camiseta branca. Calças pretas. Movimentos tão rápidos que você mal podia ver. Bruce Lee. Steve parou na porta e observou. 3 minutos. 5 minutos. Sem falar. Finalmente, Bruce parou. Virou-se. Olhou para Steve. Você pode realmente lutar, Steve disse. Ou está apenas dançando? Bruce sorriu. Não com raiva. Com confiança. Entre no tatame e descubra. Steve tirou a jaqueta, apagou o cigarro e entrou. Aquela noite começou uma das amizades mais intensas de Hollywood e uma das rupturas mais dolorosas. Esta é a história de Steve McQueen e Bruce Lee, dois alfas, dois egos e uma linha que nunca deveria ter sido cruzada. 1975. A amizade estava no auge. 3 vezes por semana, Steve ia à casa de Bruce em Oakland, não ao estúdio, à casa dele, porque Steve McQueen não queria que Hollywood soubesse que ele tinha um professor. Bruce ensinava Wing Chun, socos rápidos, defesas curtas, eficiência brutal. Steve era um aluno sério. Ele não estava ali para brincadeira. Ele treinava 2 horas, sem parar, suor escorrendo, respiração pesada. Mais rápido, Bruce gritava. Se você pensa, você já perdeu. Steve tentava. Deus, ele tentava. Depois do treino, eles sentavam no quintal, cerveja na mão, falando sobre vida, sobre Hollywood, sobre fama. Você sabe o que é engraçado? Steve disse uma noite. Eu sou a maior estrela de Hollywood, milhões de dólares, carros, mulheres, mas eu não posso fazer o que você faz. Bruce deu de ombros. Eu não posso fazer o que você faz. Você é uma estrela de cinema. Eu sou apenas um professor. Apenas um professor. Steve riu. Bruce, você é o cara mais rápido que já vi. Você deveria estar fazendo filmes. Bruce ficou quieto por um momento. Depois disse, Hollywood não quer asiáticos como heróis. Eles querem sidekicks, mordomo, motorista, cozinheiro, não herói. Steve balançou a cabeça. Isso vai mudar. Eu vou te ajudar. Vou falar com as pessoas certas. Bruce olhou para ele. Você realmente acredita nisso? Acredito. Você vai ser uma estrela, Bruce. Eu garanto. Naquele momento, Bruce acreditou nele. E esse foi o primeiro erro. Mas havia algo mais acontecendo. Algo que nem Steve nem Bruce percebiam ainda. Eles não eram apenas professor e aluno. Eles eram 2 forças da natureza, colidindo. Steve representava o establishment, o sistema, o homem branco no topo de Hollywood. Bruce representava o outsider, o imigrante, o homem que tinha que lutar 10 vezes mais para conseguir metade do reconhecimento. E toda vez que se encontravam, essa tensão estava ali, invisível, mas crescendo. Havia momentos de verdadeira irmandade. Uma vez, Steve levou Bruce para passear de moto. Sua Triumph, cromada, barulhenta, linda. Você já andou de moto? Steve perguntou. Nunca, Bruce disse. Hoje é seu dia de sorte. Eles saíram pelas colinas de Los Angeles. Vento no rosto, sol se pondo. E pela primeira vez em meses, Bruce se sentiu livre. Não como um imigrante lutando para sobreviver, mas como um homem vivendo. Quando pararam, Bruce disse, isso foi incrível. É minha terapia, Steve disse. Quando Hollywood fica pesado demais, eu pego a moto e desapareço. E funciona. Steve sorriu. Por algumas horas. Depois eu volto. E lembro que nada realmente muda. O que você quer mudar? Steve ficou quieto. Depois disse. Eu quero ser lembrado. Não apenas como uma estrela, mas como algo mais. Como você. Bruce riu. Como eu. Eu sou ninguém. Não, Steve disse seriamente. Você é algo que eu nunca vou ser. Você é real. Sem script. Sem maquiagem. Apenas você. E as pessoas veem isso. Bruce não sabia o que dizer. Mas aquela conversa plantou uma semente de inveja. Porque Steve percebeu algo naquele dia. Ele podia comprar carros, casas, motos, mas não podia comprar autenticidade. E Bruce tinha isso naturalmente. 1966. The Green Hornet estreou na televisão. Bruce Lee interpretava Kato, o sidekick do Hornet. Não era um papel principal, mas Bruce roubou a cena. Todo o episódio, toda a luta, ele era rápido demais. Cool demais, carismático demais. As cartas de fãs começaram a chegar. Centenas, depois milhares. Quem é esse Kato? Ele é incrível. Por que o show não é sobre ele? Uma revista publicou.
Kato rouba o show de Green Hornet. Quem é Bruce Lee? Outra. Bruce Lee, a estrela que Hollywood não sabia que tinha. Steve assistiu ao primeiro episódio em casa, sozinho, bebendo uísque. Quando o episódio terminou, ele desligou a TV, ficou sentado no escuro. Sua esposa entrou. O que você achou? Ele é bom, Steve disse. Pausa. Ele é muito bom. Ela esperou. Steve não disse mais nada, mas algo havia mudado. Alguns dias depois, Steve estava em um set de filmagem. Um dos produtores se aproximou. Steve, eu vi seu amigo Bruce Lee no Green Hornet. Ele é impressionante. Sim, Steve disse. Ele é. Você treina com ele, certo? Treino. O produtor sorriu. Deve ser incrível ter um professor tão talentoso. Você está aprendendo muito? Steve forçou um sorriso. Estou, mas por dentro algo queimava, porque pela primeira vez, ele não estava sendo elogiado. Ele estava sendo visto como o aluno, e Bruce como o mestre. Steve McQueen não gostava de ser o número 2 em nada. 2 semanas depois, Steve ligou para Bruce. Vamos treinar hoje? Claro, Bruce disse. Mesma hora. Mesma hora. Quando Bruce chegou, Steve estava diferente. Mais frio, mais distante. Eles treinaram em silêncio. Steve não fazia perguntas. Não ria. Apenas socava o saco. Depois do treino, Bruce se perguntou: tudo bem, Steve? Sim. Por quê? Você está quieto. Steve limpou o suor do rosto. Estou cansado. Só isso. Bruce não acreditou, mas não insistiu. Ele tentou mudar o assunto. Você assistiu The Green Hornet na semana passada? Assisti. E Steve pegou uma toalha. Você estava bom. Apenas bom. Muito bom. Feliz agora. O tom era cortante. Bruce sentiu, mas não sabia por quê. Steve, eu fiz algo errado. Não. Por que pergunta? Porque você está agindo estranho desde que o show começou. Steve virou-se, olhou para Bruce. Você quer que eu seja honesto? Sempre. Todo mundo está falando de você. Bruce Lee. Isso. Bruce Lee aquilo. Como se você fosse a segunda vinda de Cristo. Bruce esperou. E eu fico feliz por você. Steve continuou. Mas ao mesmo tempo, eu não sei. Acho que esperava que você ainda fosse apenas meu professor, não uma celebridade. Eu ainda sou seu professor. Não da mesma forma. Bruce não sabia o que dizer, porque Steve estava certo. Algo havia mudado, não apenas entre eles, mas na forma como o mundo via Bruce. Quando Bruce saiu, Steve ficou ali, parado no quintal, olhando para o saco de pancada. James Coburn, outro aluno de Bruce e amigo de Steve, chegou alguns minutos depois. Eu vi Bruce saindo, Coburn disse. Vocês brigaram? Não. Então por que você está parado aí como se tivesse perdido um cachorro? Steve ficou quieto por um longo tempo. Depois disse: Você assistiu The Green Hornet? Assisti. Bruce está incrível. Sim, ele está. Pausa. E isso te incomoda? Coburn perguntou. Steve não respondeu, mas a resposta estava nos seus olhos. Coburn sentou ao lado dele. Steve, posso te dizer algo? Você é Steve McQueen. Você é uma lenda. Nada que Bruce faça vai mudar isso. Eu sei. Então qual é o problema? Steve respirou fundo. O problema é que eu sempre fui o melhor na sala, o mais rápido, o mais cool, o cara que todos queriam ser. E agora, quando estou com Bruce, eu não sou o melhor. Eu sou o aluno, e eu odeio isso. Coburn balançou a cabeça. Você não odeia ser o aluno. Você odeia não ser o centro das atenções. Steve olhou para ele. Coburn continuou. E isso vai destruir sua amizade. Porque Bruce não está tentando ofuscar você. Ele está apenas sendo ele mesmo. Mas você está transformando isso em uma competição. Não é uma competição. Então por que você está mantendo o placar? Steve não respondeu. 1977. The Green Hornet foi cancelado após uma temporada. Bruce ficou arrasado. Não apenas porque perdeu o emprego, mas porque era a prova de que Hollywood ainda não estava pronto para ele. Ele ligou para Steve. Steve, o show acabou. Estou sem trabalho. Você conhece alguém? Algum filme? Qualquer coisa. Steve ficou em silêncio por um momento. Deixa eu ver o que posso fazer. Obrigado, irmão. Eu sabia que podia contar com você. Mas Steve não fez nada. Semanas passaram. Meses. Bruce ligava. Steve dizia: Ainda estou trabalhando nisso. Mas não estava. A verdade, Steve poderia ter ajudado. Ele conhecia todos os produtores, todos os diretores. Uma palavra dele, e Bruce teria conseguido pelo menos uma audição.
Mas Steve não disse nada, porque parte dele, uma parte pequena, escura que ele odiava admitir, não queria que Bruce tivesse sucesso. Não porque ele desejava o mal para Bruce, mas porque, se Bruce se tornasse uma estrela, Steve não seria mais o único alfa no relacionamento. Linda Lee, esposa de Bruce, percebeu. Por que Steve não está te ajudando? Ele está ocupado, Bruce disse. Ele é uma grande estrela, ele tem muito em sua mente. Ou talvez ele não queira te ajudar. Bruce olhou para ela. Por que você diria isso? Porque, Bruce, você está começando a brilhar. E algumas pessoas não gostam de compartilhar a luz. Bruce balançou a cabeça. Steve não é assim. Ele é meu amigo. Mas no fundo, ele começou a se perguntar. E então, uma noite, Bruce teve um sonho. Ele estava em um palco. Uma luz brilhante estava sobre ele. O público aplaudia. Mas quando ele olhou para o lado, Steve estava ali, na sombra, olhando, não aplaudindo, apenas olhando. E nos olhos de Steve, havia algo que Bruce nunca tinha visto antes. Inveja. Bruce acordou suando. Linda ao seu lado. Você está bem? Sim. Apenas um sonho. Mas não era apenas um sonho. Era a verdade batendo na porta. 1968. A ruptura. Steve ligou para Bruce. Vamos treinar hoje. Bruce hesitou. Eles não tinham treinado juntos em meses. Mas Bruce disse. Claro. Quando Bruce chegou, Steve estava no quintal, esperando, sem sorriso, sem cumprimento. Eles treinaram por 1 hora. Duro, intenso, sem palavras. Quando terminaram, Steve disse. Senta. Preciso falar com você. Bruce sentou, suor escorrendo pelo rosto. Steve olhou para ele por um longo tempo. Depois disse. Bruce, você é o melhor lutador que já conheci. Talvez o melhor do mundo. Bruce esperou. Algo estava vindo. Mas Steve continuou. Você nunca vai ser uma estrela de cinema como eu. Bruce ficou imóvel. Por quê? Porque Hollywood não funciona assim. Você é asiático. Eu sou branco. Eu sou a estrela. Você é o sidekick. É assim que funciona. Bruce sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você disse que ia me ajudar. E eu tentei. Mas a verdade é que o sistema não está pronto para você. O sistema, Bruce disse lentamente. Ou você. Steve ficou quieto. Você disse que me ajudaria. Bruce repetiu, sua voz começando a subir. Você disse que eu seria uma estrela. Você mentiu? Não menti. Eu acreditei. Mas a realidade é diferente. Bruce levantou. A realidade, Steve, é que você tem medo. Medo de quê? De que eu brilhe mais que você. De que as pessoas me vejam e percebam que você não é tão especial. Steve levantou também. Eles estavam cara a cara. 2 metros de distância. 2 alfas. Prontos para explodir. Você acha que pode me superar? Steve disse, sua voz baixa. Eu sou Steve McQueen. Eu sou o rei de Hollywood. Você? Você é um professor de Kung Fu que fez uma temporada de TV. Bruce respirou fundo. Suas mãos estavam tremendo. Não de medo. De raiva contida. Você sabe qual é a diferença entre nós, Steve? Bruce disse calmamente. Eu construí tudo do zero. Você nasceu com privilégios. Eu tive que lutar por cada migalha. Você teve tudo servido. Privilégio? Steve quase gritou. Eu cresci pobre. Eu trabalhei por tudo que tenho. Sim, mas você sempre foi branco, e em Hollywood, isso vale mais do que qualquer talento. A verdade estava ali, nua, crua e dolorosa. Steve não disse nada. Apenas pegou sua cerveja e bebeu. Depois disse, você ainda é meu professor, e eu ainda respeito você. Bruce não disse nada, apenas pegou sua bolsa e caminhou para a porta. Bruce, Steve chamou. Bruce parou, não virou. Respeito não é o mesmo que igualdade, Steve. E você nunca me viu como igual. Ele saiu. A porta bateu. Steve ficou ali, sozinho no quintal. A cerveja na mão. O silêncio pesado. Ele nunca mais ligou para Bruce. 1969. 3 anos de silêncio. Bruce voltou para Hong Kong. Começou a fazer filmes. The Big Boss, Fist of Fury, Way of the Dragon. Ele se tornou uma superestrela na Ásia. Depois, em todo o mundo, Steve ficou em Hollywood. Continuou fazendo filmes. Bullitt, Le Mans, The Getaway. Mas ele ouvia falar de Bruce. Não podia evitar. Todo mundo falava. Você viu Bruce Lee? Ele é incrível. Ele está arrasando na Ásia. Ele vai fazer um filme com Hollywood agora. Steve ouvia.
e sentia algo no peito. Não era raiva, era arrependimento. James Coburn foi visitá-lo um dia. Você ouviu? Bruce está voltando. Enter the Dragon. Vai ser enorme. Steve assentiu. Eu ouvi. Você vai ligar para ele? Steve balançou a cabeça. Por quê? Eu estraguei tudo. Então conserte. Como? Desculpa por ser um babaca. Isso vai funcionar? Coburn deu de ombros. É melhor que nada. Mas Steve não ligou. Orgulho, ego, medo de rejeição. Algo o impedia. Agosto de 1903. Enter the Dragon. Estreou nos Estados Unidos. Steve foi ao cinema. Sozinho. À meia-noite. Ninguém sabia que ele estava lá. Ele comprou um ingresso. Sentou no fundo. E assistiu. E viu Bruce Lee se tornar uma lenda. As cenas de luta eram hipnotizantes. A filosofia era profunda. Bruce não era apenas um lutador. Ele era um artista, um poeta, um ícone. Quando o filme terminou, Steve ficou sentado. As luzes acenderam. As pessoas saíram. Mas ele ficou. Ele estava chorando. Não de tristeza, de orgulho, de arrependimento, de perceber que ele havia perdido algo precioso por causa do ego. Ele tirou o celular do bolso, discou o número de Bruce, tocou, tocou, tocou. Ninguém atendeu. Bruce, ele disse na secretária eletrônica. Sou eu, Steve. Eu assisti seu filme. Você estava certo. Sobre tudo. Você é uma estrela. Sempre foi. E eu sinto muito. Por tudo. Me ligue, por favor. Ele desligou. E esperou. Bruce nunca ligou de volta. Desde julho de 1903. Steve estava no set de um filme. Um assistente correu até ele. Steve, acabei de ouvir no rádio. Bruce Lee morreu. Steve congelou. O quê? Bruce Lee, ele morreu hoje. Em Hong Kong. Steve largou tudo. Foi para o trailer, trancou a porta. E gritou. Ele ligou para Linda Lee. Ela atendeu, voz quebrada, chorando. Linda, eu não sei o que dizer. Steve, ela disse suavemente. Ele sabia que você ligou. Ele ouviu a mensagem. Ele sorriu. Ele disse. Steve finalmente entendeu. Ele me perdoou. Linda ficou quieta por um momento. Bruce não guardava rancor, mas ele também não esquecia. Steve sentiu as lágrimas caírem. Eu estraguei tudo, Linda. Eu era seu amigo. Eu deveria ter ficado do lado dele. Sim, você deveria. Eles ficaram em silêncio. Depois Linda disse. Venha para o funeral. Steve, ele gostaria que você estivesse lá. De 31 de julho de 1903. Seattle. Funeral de Bruce Lee. Steve McQueen estava lá, de óculos escuros, de terno preto, mãos nos bolsos. James Coburn estava lá, Chuck Norris, Kareem Abdul-Jabbar e centenas de fãs. O caixão estava aberto. Bruce Lee, de terno, deitado em paz. Steve caminhou até o caixão. Ficou ali por um longo tempo, olhando para o rosto de Bruce. Depois ele se inclinou e sussurrou. Me perdoa, irmão. Eu fui um idiota. Você sempre foi melhor que eu. E eu não consegui aceitar. Ele colocou a mão no caixão. Você venceu, Bruce. Você sempre venceu. Depois ele saiu, sem olhar para trás. Steve McQueen deu uma entrevista rara. O jornalista perguntou. Você conhecia Bruce Lee? Steve ficou quieto. Depois disse. Conheci. Ele era meu amigo. E meu professor. Ele era bom? Steve sorriu. Não um sorriso feliz. Um sorriso triste. Ele era o melhor. Em tudo. Lutador. Filósofo. Amigo. E eu não fui um bom aluno. Por que não? Porque ele me ensinou Kung Fu. Mas eu não aprendi a lição mais importante. Qual lição? Que o ego é inimigo da amizade. E quando você escolhe o ego, você perde tudo. Antes de morrer ele disse ao seu filho. Se você se tornar famoso, lembre-se, o sucesso não vale nada se você perde as pessoas que ama. Eu aprendi isso tarde demais. Seu filho perguntou. Você está falando de Bruce Lee? Steve assentiu. Bruce me ensinou a lutar, mas eu nunca aprendi a ser humilde. E isso me custou o melhor amigo que tive. Ele morreu naquela noite. Hoje, décadas depois, as pessoas ainda falam sobre Steve McQueen e Bruce Lee. Dois ícones. Dois gigantes. Dois gigantes. Dois amigos que se tornaram estranhos. Steve McQueen era a maior estrela de Hollywood. Mas ele tinha medo de que Bruce brilhasse mais. Bruce Lee era o maior lutador do mundo, mas ele só queria ser visto como igual. No final, Steve tinha razão sobre uma coisa.
Bruce nunca se tornou uma estrela como Steve. Bruce se tornou algo maior. Ele se tornou uma lenda. E Steve se tornou um exemplo do que acontece quando o ego vence a amizade. Ele disse a Bruce: "Você é meu professor, mas eu sou a estrela." E Bruce respondeu, anos depois, sem dizer uma palavra: "Estrelas desaparecem, lendas são eternas." Esta é a história de Steve McQueen e Bruce Lee, dois homens, dois egos, e uma lição que todos nós precisamos aprender. Às vezes, o maior oponente não está na frente de você, está dentro de você, e se você não derrotar seu próprio ego, ele vai derrotar você. Fim.